Caros alunos, a paz do Senhor para todos. Mais uma vez, pelo Seminário Exultes, estaremos dando início a mais uma matéria, desta feita, a introdução ao Pentateuco. Nós queremos assim pedir a graça de Deus para mais uma aula e que abra o nosso entendimento, Senhor nosso Deus, te agradecemos por mais esse dia, queremos agora te louvar pela noite, queremos pedir a tua graça para que ela abra nossa mente, nos dê inspiração para compreendermos um pouco mais das Sagradas Escrituras. Em nome de Jesus. Amém. Vamos estar introduzindo a aula do Pentateuco. Os objetivos pedagógicos desta unidade vai justamente falar sobre a introdução ao Pentateuco, sua autoria, cenário de escrita e a história do Antigo Testamento. Vamos também apresentar o ambiente social, histórico e religioso, aonde se deu, todas as narrativas do Antigo Testamento, as áreas de conflito entre a doutrina bíblica do cristianismo e a teoria científica do evolucionismo. Bem, o objetivo já foi classificado aí, Vamos então para a nossa abertura, que é o Pentateuco. Justamente onde todos os livros canônicos que conhecemos em nossa Bíblia Sagrada têm vital importância no plano da salvação, que vai de Gênesis a Apocalipse. De Gênesis a Apocalipse há todo um tratado teológico e espiritual em relação à criação e à salvação do homem, através de Deus na pessoa bendita de Cristo Jesus. Ok? Cada uma das porções da Bíblia, como diz aqui na abertura, sejam elas os livros históricos, os evangélicos, os escritos apostólicos, que no caso são as cartas apostólicas, que vai desde o apóstolo Paulo até os demais apóstolos, Pedro, Tiago, João, entre outros que se apresentarão ao longo da história bíblica, aonde se cumpriu o papel para o qual Deus as designou. Os livros apostólicos, meritoriamente, ele trabalha as doutrinas bíblicas para a igreja, a base de ensino. Os evangélicos, eles trabalham as narrativas de todo o ministério público de Cristo, que envolve curas, parábolas, a relação entre gentios e judeus, a salvação que veio dada aos judeus a priori e depois aos gentios, os escritos, no caso aí proféticos, que vai profeta Isaías, Jeremias, Ezequiel, Amós, aí vai todo mundo, que era a relação de Deus através das profecias e os profetas, ok? Então, o papel pela qual Deus designou, cada um deles vai trabalhar também todas essas áreas. E aí diz aqui a apostila: mas entre as grandes porções bíblicas e os livros presentes no Antigo Testamento, o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, destacam-se de modo magistral, não é isso? Ele é justamente o que já falamos, ele é a base, ele é toda a base. E aí a apostila diz o seguinte, que é o pontapé inicial
já tratamos no início, desde a criação até o plano de Deus para a salvação do homem, né? E aí a culminação literal do texto, o que acontece de fato, tanto agora como no futuro, está baseado em Apocalipse, iniciando-se pelo livro de Gênesis, ok? O segundo ponto aqui da leitura do Pentateuco, da apostila, ainda na página 5, no segundo parágrafo diz assim, que é sobre essa fantástica e vital porção bíblica, no caso os 5 primeiros livros, né, denominado de Pentateuco, que será tratado todo o material, né? Do grego, Pentateuco significa 5 volumes, né, onde os judeus nomearam essa primeira parte da Bíblia como o Torá, ou a Torá, ou a lei, né? Lá atrás, na introdução bíblica, nós estudamos dentro dessa introdução bíblica para depois então compreendermos o que iremos ler a seguir, né? Por isso que o nosso curso iniciou-se com a introdução bíblica para entendermos o que tem dentro da Bíblia. E ao longo dos estudos, vamos encontrar tudo que estudamos na introdução para entendermos, né? E aí leva o nome de Torá, ou a Torá, ou lei, que no caso são os livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, é isso? Números e Deuteronômio. Depois nós iremos entender os nomes deles na introdução hebraica. Lembrando que a língua hebraica é manifestada no Antigo Testamento e a língua grega é manifestada no Novo Testamento. Mas nem por isso o hebraico se ausenta do grego. Ambos se encontram, né, em algumas versões. Então, só para a gente repetir aqui, os livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, eles compõem o quê? Os 5 primeiros livros, né, que é a Septuaginta. Na introdução nós estudamos isso, né? Nomeou de Pentateuco, ok? E aí todo o conjunto desses livros, ok? Foi o primeiro a ser canonizado, não é isso? Possivelmente dentro dessa introdução, chamada de Septuaginta. Na língua hebraica, não é isso? Língua do Antigo Testamento, como já falamos, os títulos de cada livro foram dados a partir da primeira ou as primeiras palavras do livro, tá? Todo ele em grego, tá, ok? O terceiro parágrafo diz o seguinte, diz que dessa forma Gênesis na Torá, por exemplo, recebe o nome de Bereshit. Depois a gente vai entender, né? Bereshit, Vaikrav, não é? E aí todos os nomes na tradução hebraica dos 5 primeiros livros. A gente vai começar a ver agora. Então Gênesis, na língua hebraica, significa Bereshit, que significa no princípio, né? Há outro exemplo no caso do livro de Êxodo, que nós já chamamos, como já falamos aqui, de a Torá. Torá, no caso, escrito desse modo, representa o vocábulo em português, que tem a grafia de Torá, com H no final. É a grafia em hebraico, e a palavra aqui pode ser descrita dos 2 modos, né? Shemot, que tem a tradução para o português, seria, no caso, são os nomes, né? Os nomes que conhecemos hoje como Pentateuco, Gênesis e Êxodo, e outros são de origem grega, oriunda da Septuaginta, que é uma tradução aplicada, é isso? E disseminada desde a antiguidade, ok? Na medida em que foram traduzidos os livros do original hebraico para o grego. Como falei,
antigo hebraico, novo grego, mas eles se encontram, né? E aí diz aqui a apostila, né, que eles foram traduzidos no original hebraico para o grego. Os autores colocaram novos títulos aos livros a partir do assunto de cada livro. Ao que parece, a ideia de nomear os livros foi para que o assunto abordado, não é isso, pelo livro em questão ficasse mais claro e a leitura mais atrativa. Então, adotamos o quê? Os nomes da Septuaginta. E aí vai dizer aqui o seguinte, que foi caracterizada justamente com o conteúdo, no caso Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio, na página 6, lá em cima. E aí diz o seguinte, as narrativas de Gênesis retratam justamente toda a criação, no caso, desde o homem até as fases da natureza, né? Que justamente foi a origem, né, de todo Israel até o período do Egito, né? E em Êxodo, já que estamos falando dos dois principais, encontra-se justamente a passagem do Egito para o Monte Sinai, não é isso? Toda a trajetória mosaica, né? lá no meio do Monte Sinai. Aí diz o seguinte, por meio do pacto sagrado, né? O que chamamos de testamento, o pacto sagrado de Deus entre Moisés e todo o povo hebreu. Não é isso? Que é aonde justamente eles recebem todo o conteúdo da lei, né? Lei civil e lei religiosa. A lei civil, a condução do homem para a sociedade, e a lei religiosa, a toda oferenda que seria dada a nível de relacionamento com Deus, né? E aí a gente vai trabalhar aqui o seguinte, a lei religiosa, a lei civil, como já falamos, o cerimonial, como toda a nação entendeu, né? A relação entre Deus e o seu povo. O Levítico estabelece justamente todo o culto religioso, né? Os ritos, principalmente envolvendo os levitas, onde eles surgem, oriundos da tribo de Levi, né? O clã especificamente consagrado ao serviço junto ao tabernáculo. Então, foram pessoas separadas exclusivamente para trabalhar e para servir a Deus e ao sacerdote dentro do tabernáculo, ok? Os levitas, eles eram nada mais, nada menos do que uma estirpe de homens diferenciados e separados para o serviço, como dissemos, do tabernáculo, né? Já o livro de Números tem esse nome por conta do alistamento do povo. Era um livro que trabalhava o censo, né? A contagem regressiva, né, em ordem decrescente também, de toda a nação, de todos os povos também, né? Onde foi registrado justamente as primeiras partes do povo hebreu. O livro também aborda fatos e providências legislativas relacionadas a cerca de 40 anos em relação à vida beduína do povo de Deus no deserto, na região do Sinai, né? Por fim, entra Deuteronômio, ok?
que é a segunda lei ou a cópia das leis, ou o livro das repetições. Né? Deuteronômio nada mais é do que a repetição, para que o povo memorizasse e não se esquecesse da lei emitida. Ele surge já no fim da trajetória dos hebreus dentro do deserto. E aí Moisés fez essa adaptação em Deuteronômio, não é isso? Na questão legislativa, e a repetição, como já dissemos aqui, para que o povo outra vez entendesse quais eram as vontades de Deus para com o seu povo. Né? E todo exercício na repetição das leis, incluindo justamente o perigo tão temido por Deus da mistura dos povos, ok? Vamos então agora para a autoria, está aqui embaixo. A mais distante antiguidade aceita-se, né? Os mais antigos aceitam de que Moisés, ele é sim o protagonista dos últimos 4 livros, né? Também sendo ele o autor, né? Gênesis, Êxodo, Levíticos e Números. Moisés aqui é classificado como o protagonista. Está falando também antes, Romanos. E aí a gente vai chegar lá. Os evangelhos nos mostram a convicção que Moisés é o autor da lei difundida e radicada entre os judeus. Tá? O próprio Jesus, assim como os apóstolos, confirmam a autoria. Você vai ver isso lá em Mateus 8:4, Marcos 12:26, Lucas 20:37, João capítulo 5:46, Atos 13:32 e Romanos 15:21. São livros que confirmam, né, a autoria mosaica dos 5 primeiros livros ou dos 4 primeiros livros do Pentateuco, que já compõem a abertura do Antigo Testamento, ok? Vamos ver aqui outro detalhe. Entre as testemunhas mais expressivas da fé judaica, que reconhecem Moisés como autor do Pentateuco, aparece Filon e o famoso Flávio Josefo, tão anunciado nos livros acadêmicos teológicos, não é? E com mais crédito ainda, o Talmud. Eu tenho um Talmudim. O Talmudim ele trata a vida de Jesus, né? E o Talmudim trata a vida de Jesus e o Talmud trata toda a trajetória dos hebreus. Não é isso? Tem aqui o século 15, 16, 17. Já até esse século aqui é trabalhado essa compreensão de autorias, mais os testemunhos de doutores, incluindo o famoso Flávio Josefo. Tá? A igreja criticava fielmente as interpretações bíblicas que apontavam Moisés como o autor do Pentateuco. Né? Contudo, um grupo de estudiosos céticos, por volta do século, deixa-me ver aqui, não estou entendendo aqui bem esse século, mas a gente vai tentar compreender. 11, século 21, não é isso? É assim que se diz? Afirmou que Moisés não era o autor, mas alguém que viveu entre os séculos 16 e 17, escrevendo uma retrospectiva das origens de tudo, não é isso? E do povo israelita. Ok? Mais embaixo aqui diz o seguinte: mesmo se baseando na alta crítica, né, que analisava a autoria e a integridade dos textos, o estudo não foi aceito pela maioria dos membros da igreja. E aí está aqui toda uma lista das razões que comprovam e evidenciam
a autoria mosaica, né? No próprio Pentateuco, há citações que provam Moisés como autor. Isso é claro, né? Isso é muito claro. Principalmente no livro de Êxodo, onde o nome de Moisés é claramente citado e fatoriamente ele é apresentado como aquele que passou o mar, como aquele que entrou e saiu do Egito, como aquele que conduziu os hebreus, enfim, até a sua morte. Moisés é tratado e trabalhado no livro de Êxodo, capítulo 17 e capítulo 24. E aí vem Números 33, Deuteronômio 31, não é? Nas passagens do Novo Testamento, encontra, como já dissemos aqui, os testemunhos apresentados de Moisés. Mateus 19, João capítulo 1, João 5, João 7, Atos 3, Romanos 10, não é isso? E por fim, as tradições pagãs e judaicas também, né, reconhecem a autoria mosaica, inclusive Maomé, o tão conhecido Maomé, visando aí o ensino islamita, né? O mesmo estilo de escrita entre os cinco livros apontam para o único autor, Moisés, né? Ele, além de ser hebreu e reconhecendo bem os costumes hebreus, ninguém melhor do que Moisés para conhecer o costume dos hebreus, né? Também era portador de alta cultura egípcia. Ele nasceu no Egito, ele se criou no Egito. O único instante em que Moisés se afastou do Egito foi após aquele homicídio cometido por ele em defesa do seu povo, né? Quando um egípcio tentou matar um judeu, um hebreu, e ele defendeu. E aí foi para o deserto, não é? Aonde cuidou de ovelhas, não é? O seu sogro Jetro, casando-se com a sua filha posteriormente, e aí há toda aquela introdução bíblica, não é isso? E aí o mesmo estilo de escrita entre os 5 primeiros livros apontam ele como autor. Ele, além de ser hebreu, falamos há pouco, não é isso? E conhecendo bem os costumes hebreus, também era portador da alta cultura egípcia. Então Moisés, ele praticamente se tornou um poliglota, um cientista de toda a cultura egípcia, né? Números 13, Gênesis 13, devido à riqueza de detalhes dos relatos, o autor participou, apontamos agora há pouco, diretamente de todos os eventos enclausurados, né? Ou seja, guardados aos hebreus. Êxodo 15, Números 11, né? De 7 a 8. Outras evidências, né, em relação ao estilo, arcaísmo linguístico do Pentateuco são contemporâneos também a Moisés, né? E aqui na página 7 vai dizer o seguinte, vai dizer que as pessoas que argumentam Moisés ser incapaz de compor essas literaturas dentro da história, nos mostra escritos e gravuras também feitos pelos semitas através dos escravos nas paredes lá nas minas egípcias. Quem foi ao Egito e quem for vai observar bem, né? As esfinges, as escritas e tudo que foi ali composto desde o tempo de Hammurabi, né? Alguns estudiosos defendem que o rei Arafel, lá em Gênesis 14, seja o famoso rei de Hammurabi. Bem provável isso, né? Que foi autor do complexo e conhecido Código Legal, a famosa Lei de Hammurabi, que coincide justamente com a lei de Deus dada a Moisés, né? E aí faz justamente, e fica claro, a autoria mosaica,
que defende e que não exclui a possibilidade da presença de elementos pré-mosaicos e pós-mosaico dentro do Pentateuco, né? É impossível você não aceitar e não acreditar de que Moisés seja o autor dos 5 primeiros livros do Antigo Testamento, ok? Vamos mais para frente. E aí entra o período do ambiente, da história e do conteúdo, né? E aí ele diz o seguinte aqui, que o Pentateuco, ele é constituído, ele é reunido há milhares de anos dentro da história, né? O somatório de todos os anos da história dos demais livros da Bíblia terá justamente o total ainda menor, não é isso, do que os anos de história composto dentro do Pentateuco, né? Após os 5 primeiros livros da Bíblia, você vai ter toda a histologia contada nos demais livros, porque tudo que está nos demais livros após o Pentateuco está contextualizado dentro do Pentateuco, né? E aí entra justamente aqui a consideração, né, dos primeiros capítulos, que dá uma referência da criação. Então, o seu conteúdo alcança milhares de anos. E o princípio dos primeiros 11 capítulos, o conteúdo é sobre temas universal, envolvendo o quê? A criação do mundo, a criação dos homens, a queda do homem, o dilúvio, a disseminação dos homens, raças, línguas, não é isso? A partir do capítulo 12 de Gênesis, o livro aborda o quê? O surgimento dos israelitas. E aí é compreendido através de quem? De Abraão, porque no capítulo 12, Abraão aparece com promessa de ser o quê? Através dele, uma grande nação. Né? Surge Abraão, surge Isaac, das entranhas de Isaac nasce a nação hebreia. E aí, aquele grande povo, que pelo seu crescimento, lá no livro de Êxodo agora, é temido pelos faraós e se torna então escravos, dado ao seu crescimento. Isso é bem claro quando o próprio faraó diz que ficou temeroso pelo crescimento volumoso dos hebreus e temeu por se tornar escravo dos judeus. E não era a intenção de Deus deixar os judeus por muito tempo no Egito. Haveria uma hora em que os hebreus retornariam para a sua terra de origem, que no caso a terra de Canaã. Né? Entra aqui agora, justamente, no segundo parágrafo, os patriarcas, né? Lá dentro do cativeiro egípcio e contendo aí a histologia da libertação, né? A caminhada de 40 anos no deserto e a chegada às portas de Canaã, onde as leis, não é isso? Onde as leis do Senhor são novamente lembradas por Moisés, não é isso? Nas famosas tábuas dos 10 mandamentos, né? São 600 e poucas leis, resumida em 10, e por Jesus resumida em 2, amar a Deus e ao próximo, né? Todo o ambiente do Pentateuco se passa no Oriente Médio, claro, né? Na geografia bíblica, há pouco estudamos sobre isso. Desde as constantes viagens dos personagens lá na Mesopotâmia, na Palestina. Trabalhamos todos esses locais onde a Bíblia foi apresentada. Tá?
a estrada de 430 anos no Egito. Essa foi o total da estadia dos hebreus dentro do Egito, né? Por conta do esquecimento, do descaso e da perda da lei. O povo pagou um preço alto. Só que não foi bastante. Quando passa o período do Pentateuco, novamente os hebreus encaram mais 70 anos dentro do cativeiro. Não mais no deserto, mas dentro da Babilônia, né? Então, foi algo assim caótico, né? E novamente por conta do esquecimento, do desacato, da perda da lei, não é isso? O grave período de decadência moral e espiritual, que é justamente o período dos juízes e dos reis. É onde a gente vai descobrir as 7 dispensações. As primeiras delas trabalham toda a condução de Deus ao homem, né? Cada instante que Deus dava no período da dispensação, mais o homem se perdia. E quais foram as dispensações, né? Deixa eu só passar um pincel aqui para vocês, que é justamente o período onde Deus se apresenta, não é? As 7 dispensações está baseada em Efésios 1:10. E aí entra justamente o que falamos há pouco, né? Onde Deus dispensou para o homem o quê? O período da inocência, da consciência, converto humano, promessa, lei e agora a graça e futuramente o governo divino, que é o período milenal do homem, né? A inocência foi a capacidade que Deus esperava do homem manter-se fiel. A consciência, a capacidade que Deus esperava do homem manter-se fiel novamente. A terceira dispensação, governo humano, a capacidade que Deus esperava de uma consciência coletiva, ou seja, que todos os povos hebreus e da terra entendessem a vontade de Deus, que vai de Abraão, Noé, Enoque e Adão, não é? Só que quando chega na 4ª dispensação, que é a promessa que Deus fez lá no capítulo 12, aí todo o roteiro se muda, ok? Qualquer conferência a gente dá outra aula sobre as 7 dispensações. Então, no período patriarcal, envolvendo Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, Deus começa a fazer, como que fosse uma reconfiguração, né, de um mundo novo, pós-diluviano, para fazer uma nova nação. Mas não foi